Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Gabriel. Estou feliz de olhar aqui e ver esse salão repleto, né? Hoje várias pessoas, não, eu vou lá, tem que ir lá ver o Valcir hoje. E é isso mesmo, né? Nós temos que prestigiar o Valcir, que está aí com a gente, aí, trabalhando firme, né? Então, para iniciar, vamos fazer uma pequena prece. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para ouvir palavras de conforto, para ter alguns ensinamentos, para recebermos mais essa mensagem. Que o Senhor nos proteja, nos acompanhe, que possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos, repletos dessa luz, dessa mensagem maravilhosa que eu tenho certeza que o Valcir vai nos trazer. Assim seja. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro, agradecer, né? Vou agradecer essa casa. Eu cheguei aqui há uns 6 anos, afastado há uns 15, né, de uma casa espírita, não do espiritismo. E aqui fui acolhido muito bem, fiz vários amigos, acho que tanto no plano físico como no plano espiritual. E a gente vem abraçando vários trabalhos, e hoje vamos começar mais um, né? Então, vamos lá, falar de perdão, então. Perdão. Do dicionário, remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, desculpa, indulto, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação, porque competia exigi-lo. Por que eu escolhi esse tema? Vem dos trabalhos na Casa Espírita, né? Os vários trabalhos que a gente tem, o perdão é um tema corriqueiro. Na verdade, não é o perdão, né? É a falta dele. Então, é a mágoa, é a vingança, principalmente a vingança. Em todos os trabalhos, principalmente no da quinta-feira, que é o trabalho de desobsessão, aí é um clima, aí é algo que é constante. Eu fico pensando assim, eu vejo que a maioria de nós pensa assim, tem o obsessor e o obsediado, né? O obsessor, ele é o carrasco e o obsediado é a vítima. A maioria de nós vemos desse jeito. E nem sempre é assim, sabe? Porque o obsessor, quando ele abraça a vingança, ele acaba deixando de lado os entes queridos, ele deixa de lado a evolução dele, ele deixa tudo de lado para uma vingança. E, às vezes, isso dura meses, às vezes dura anos, décadas, séculos. A gente já atendeu aqui alguém que está há séculos numa vingança. Imagine a dor desse daqui que tem essa vingança, né? Então, eu acho que os dois são vítimas, né? Tanto de lá como de cá, os dois são vítimas. E na verdade, é esse tema para a gente aprender, eu penso em aprender a perdoar, porque eu não gostaria de ser um dia um desses carrascos, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer na frente, então, para a gente não ser um desses carrascos. Então, vamos lá. Importância do perdão. Eu fui lá ver o que Jesus falava sobre o perdão. Então, está lá em Marcos 11, capítulo 11, né, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O que ele quer dizer com isso? Antes, não adianta muito eu orar se eu tiver problema com alguém, se eu tiver
se eu não tiver perdoado alguém. É isso que ele fala aqui. Então, é melhor você perdoar primeiro para depois você orar, que senão a tua oração não vai fazer muito efeito. Aí vai em Mateus, capítulo 5, 23 e 24, e está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 7. Portanto, se não trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Naquela época, tinha o templo e eles faziam ofertas no templo, né? A oferta era alguma coisa a mais do que a oração, simplesmente. E Jesus falava, é melhor deixar a tua oferta aí, vai lá acertar com o teu irmão, para depois você vir fazer a oferta. Quer dizer, o quanto é importante a gente se acertar com o nosso irmão e não ter esse coração, essa vingança, né? A vingança vai lá no tempo de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Agora, Jesus veio trazer o amor, né? A gente tem que aprender esse amor. Mas vai mais. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, muitas vezes a gente pede perdão, por quê? Será que a gente erra pouco? Eu acho que a gente erra e erra bastante, todo dia, às vezes, várias vezes no dia, às vezes dá aquele momento que você erra demais, né? E a gente acaba pedindo perdão depois. Mas como que eu vou pedir perdão se eu não consigo nem perdoar o próximo? É isso que ele está dizendo aqui. Opa, voltou. Porque se perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. Aqui, novamente, ele está falando que nós temos que perdoar. Eu acho que mudou, não era ele. Olha, entrou um aqui que não devia ter entrado. Era esse daqui. E quando estiveres orando, eu acho que está voltando isso daqui. É aqui. Desculpa, não sei o que aconteceu aqui. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o irmão. Novamente, ele está falando em perdão, em nos reconciliarmos. Aqui está Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 até o 35, ele fala só em perdão. Tá? Eu peguei só os mais importantes. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Eu acho que Jesus, quando falou isso, ele quis dizer assim, perdoa indefinidamente, né? Porque aqui, 7 vezes 70 são 490. Quem é que vai ficar contando até 490 para perdoar alguém, né? Então, ele quis dizer, perdoa sempre, porque é importante perdoar. E aí, aqui está em Mateus 18, eu pus de 23 a 35, porque é a parábola do devedor implacável. É aquela que ele conta uma parábola que eu não vou contar aqui, porque não cabe. Quem quiser está em Mateus 18, capítulo 18, que vai de 23 até 35. Eu pus só a última frase. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ele faz até uma parábola, né? Mostrando que a gente tem que perdoar. Então, perdoar é muito importante, muito. Só que
do 15 até o 35, tem uma frase lá no meio que nem parece sobre perdão, se a gente não prestar atenção. É essa aí, ó. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que ele quer dizer? Que quando a gente não perdoa, a gente fica ligado ao outro espírito, fica ligado por laços mentais, fluídicos, por mágoa, ressentimento, revolta. E a gente fica ligado não só aqui, porque se não houve esse perdão, você vai passar para o lado espiritual e essa mágoa vai continuar, isso daí vai continuar. Então, é muito difícil você não perdoar, porque você vai levar isso por um bom tempo. Mas a frase que eu gosto mais está aqui, ó, em Mateus 6, vai de 9 a 13. Eu, desde pequenininho, eu aprendi uma oração que eu acho que todo mundo aqui faz, né? No nosso trabalho, a gente faz constantemente. Esse Mateus 6, de 9 a 13, é o Pai Nosso. E no Pai Nosso, tem uma frase que para mim é marcante, né? Ela está no versículo 12, ela diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma súplica, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui é uma afirmação. E aí, será que é uma frase vazia, que a gente fala numa oração sem pensar nisso? Será que a gente está fazendo alguma coisa para fazer valer essa oração? Porque se a gente fizer essa oração sem perdoar os outros, será que a gente está agindo corretamente? Você está falando lá, quando você faz uma oração, você está ligando lá em cima e dizendo que você perdoa os seus devedores. Será que estamos fazendo isso? Eu penso assim, a gente... Não é que eu aprendi, eu falei que eu aprendi de criança, a gente decorou desde criança e faz ela até agora, né? Mas vamos começar a trabalhar para deixar essa frase verdadeira? Tem gente que fala assim, olha, eu consigo até perdoar, mas aí fica aquele clima, eu não consigo esquecer, eu até perdoo, mas fica aquele clima, eu não gosto. Ó, está no caminho. Esse é o caminho, começa aí o perdão. Vamos ver por quê? Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Eu pensei algumas coisas do item 3. Jesus não pretende que tenhamos para com o inimigo a ternura que dispensamos a um irmão, um amigo. A ternura pressupõe confiança. Como ter confiança, expansões de amizade, sabendo que a pessoa é capaz de abusar dessa atitude? A diversidade na maneira de sentir resulta mesmo de uma lei física, que é a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Então, até Jesus sabia que não dava para perdoar assim, esquecendo. A gente vê muita gente falando, não, perdoar, esquecer tudo, isso é um pouco de balela, né? O perdão ele tem que sair de dentro, mas perdoar esquecendo tudo até dá. A gente vai ver mais para frente, mas isso depois que a gente já assimilou aquilo. E está no Livro dos Espíritos, a resposta da pergunta 887, está lá. Ninguém pode votar a seus inimigos um amor terno e apaixonado. Jesus entendeu de dizer, amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Então, Jesus sabia que a gente não ia ter ternura por um inimigo, né? Alguém que nos magoou, pelo menos não enquanto magoado, né? Então, o que ele quer? Que a gente não retribuir, não faça mal para ele. É isso que ele quer. E tem outra coisa, quando Jesus fala amar os inimigos, ele tem uma conotação diferente do que a gente tem aqui no português. Por quê?
Em português, o verbo amar é um sentimento amoroso. No grego, não. No português, eu amo a minha mulher, eu amo o meu amigo, eu amo o meu pai, minha mãe, eu amo o centro espírita. Tudo é eu amo, tudo igual. O verbo, em grego, tem 4 verbos distintos para amor, cada um com sentido diferente. Amor romântico, amor pela minha mulher, eral, que vem do Deus, grego, eros. O amor familiar é estergo. Então, amar um pai, uma mãe, um filho é estergo. Amar os inimigos, amar os amigos é fileu. E o amor caritativo é agapau, que é utilizado para o amor de caridade, benevolência, boa vontade. O amor capaz de dar sem esperar nada em troca. É o amor totalmente desinteressado, completamente abnegado. O amor com sacrifício. É esse verbo que Jesus usou. Ele falava o ágape. Então, o ágape o que ele pede é uma decisão, uma atitude, uma determinação que depende da nossa vontade, como o perdão. Então, esse amar não é aquele amar de sentimento, é um amar de vontade, ter vontade de amar. Eu acho que já começou a ficar mais fácil perdoar. Se a gente entende direito como é que é, já ficou um pouco mais fácil. Eu vou sair um pouquinho do tema, eu vou falar de auto-perdão. O tema realmente hoje é perdão aos outros, mas eu acho que não dá para a gente falar de perdão sem falar do auto-perdão. Somente esse assunto eu acho que poderia ser tema de uma palestra, um seminário com médico, com psicólogo, psiquiatra. E se eles ficassem uma semana em seminário, não esgota o tema. Por quê? Talvez seja um dos problemas mais intrincados que o ser humano tem, que é o sentimento de culpa, é a dificuldade de lidar com perdoar a si mesmo. Mas eu vou falar um pouquinho só para a gente saber que a gente tem que se perdoar também. Então, quando cometemos faltas leves, médias ou graves, elas ficam gravadas em nosso espírito. Possuem um mecanismo secreto. Quem possui mecanismo secreto? É o perispírito. Ele possui um mecanismo secreto de reparações que obrigatoriamente teremos de realizar. Não para satisfazer desejos dos outros, mas para a própria consciência imortal. Então, toda vez que a gente erra, a gente sente vontade de reparar aquele erro para limpar a nossa própria consciência. Perdoar a si mesmo, então, passa por um trabalho de paciência, resignação e humildade, como forma inevitável de se perdoar pelos erros cometidos e seguir em frente de maneira melhor. Como eu falei lá no começo, a gente erra sempre, a todo momento. A todo momento, todo dia, a gente está errando. Se a gente começar a se culpar de todo o erro que a gente comete, uma hora a gente está se punindo tanto, que a gente não vai conseguir levar a existência para frente. Então, a gente tem que aprender a se perdoar, procurar não errar. Se errar e se arrepender, tentar acertar isso. A questão da culpa pode parecer simples, mas ela fere agressivamente a autoestima. Leva ao remorso e ao arrependimento, impelindo muitas vezes o infrator à autodestruição. É aquilo que eu falei. Então, você se sente culpado e você não faz nada para isso, você começa a se punir nos relacionamentos, no trabalho, na escola, você começa a se punir e vai se punindo cada vez mais. Quando estabelecemos um sentimento de culpa que necessita de reparação, estabelecemos uma tela mental de grande resistência, levando-nos a reviver constantemente o erro praticado, que muitas vezes não conseguimos aceitar, mas está registrado em nossa memória de forma irrefutável. Podemos esconder dos outros,
não de nós mesmos. Eu acho que é muito difícil a gente se perdoar. Como eu falei, isso daqui dava uma palestra inteira. Eu tenho uma receita, eu sei que receita não é bom, porque ela acaba servindo só para a gente, né? Mas eu vou falar a minha e cada um tem que procurar a sua. O que não pode é ficar se culpando o tempo inteiro. Quando eu erro e começo a sentir culpa, primeiro eu tenho que parar e pensar no que aconteceu. Ver passo por passo como é que foi aquilo, tipo meditar mesmo, sozinho até. Parar, pensar, ficar pensando naquilo. Se realmente eu errei, trocar aquela palavra culpa por responsabilidade. Quando eu troco a palavra culpa por responsabilidade, dá um ânimo novo. Eu consigo reparar o que eu fiz. A culpa me joga no chão. Eu não tenho nada para fazer. A responsabilidade, não. Se é responsabilidade, aí eu tenho como ir lá pedir desculpa, tentar reparar aquilo de alguma maneira. Se não der para reparar lá, reparar numa outra maneira qualquer. E se eu for pedir desculpa, se a pessoa não aceitar, começa a ser um problema dele, não meu, né? Eu me arrependi, eu fui atrás de tentar acertar. Se ele não quiser aquele acerto, passa a ser um problema mais dele. Eu estou fazendo a minha parte. Era isso do auto-perdão. Voltamos agora para o perdão, que é o tema. Perdão não tem a ver com o outro. No perdão, o outro é só um detalhe. É só um detalhe. Só que é um detalhe que, se não houver o perdão, talvez esse espírito que eu não estou perdoando, talvez seja o meu companheiro durante anos, séculos, né? Isso vai depender de mim. Se eu não perdoar, sou eu que estou me amarrando a ele, né? Ele passa a ser de um detalhe, né? De um detalhezinho ao espírito mais importante da minha existência. E o espírito mais importante da minha existência, que eu escolhi para isso, é justamente um desafeto, alguém que me machucou. Né? Então, eu vejo assim, por que é difícil perdoar? Eu acho que tem dois motivos. O primeiro deles é o foco. Em vez da gente focar na gente, ele me perdoou, não é como se ele tivesse me machucado. É mais ou menos isso, ele me machucou. E eu, em vez de botar o foco para mim, que é no machucado, eu boto o foco em quem? No outro, aquele que me machucou. Falam que, no Espiritismo, a gente fala que a evolução anda 2 passos. Primeiro o material, depois o espiritual. Você quer ver como materialmente você já consegue dar esse mesmo passo? Se alguém bate no seu carro, você tem um carro do ano, alguém bate no seu carro, você olha quem bateu, ele tem um carro com 30 anos, tudo caindo aos pedaços. Você fala dele pagar, ele fala, não tenho dinheiro. Você nem vai se preocupar muito em ficar cobrando dele. Por quê? Porque ele não vai te ajudar a resolver. Você vai deixar ele embora, vai esquecer ele e vai fazer o quê? Arrumar o carro. Se você sair na rua, estiver mexendo no celular, alguém te dá um encontro, você derruba o celular, bom, aí você não vai nem olhar para a cara dele. Você vai querer arrumar o teu celular, porque sem celular, hoje em dia, parece que o pessoal está nu, né? Então, agora, quando chega no perdão para o outro, que ele vem, ele te fere também, né? Mas é um ferimento moral. E aí, quando ele te fere moralmente, você não consegue perdoar. Parece que o ferimento, o moral, parece que o teu foco perde um pouquinho e aí você foca nele. Então, o primeiro motivo é o foco. Por que eu acho que a gente acaba focando nele? Porque, que é o segundo motivo, porque tem a dor. Né? Quando batem no seu carro, não dói. Né? No máximo, um pouquinho no bolso. Mas não dói. Quando cai o celular, também não dói, não está doendo em você.
Agora, quando ele te fere moralmente, aí dói. Aí o ferimento dói. E eu acho que é essa dor que acaba te tirando o foco. Então, para a gente continuar, nós vamos falar um pouquinho de dor, para ver como é que funciona a dor. A dor é um mecanismo de proteção. Se você perguntar para um médico, né, para a área médica, dor é um mecanismo de proteção do organismo. O que quer dizer mecanismo de proteção? A dor ela serve para mostrar que tem alguma coisa errada. Certo? Então, doeu, tem alguma coisa errada. Ela não serve, para isso que serve a dor. Às vezes a gente fala assim, poxa, a dor é muito ruim. Não é. Ela está te mostrando que tem alguma coisa errada. Tem uma doença que chama analgesia congênita. A doença onde a pessoa nunca sente dor. Raramente, uma criança que nasce com isso chega à idade adulta. Por quê? Para começar, se chegar, ele vai chegar com metade da língua ou sem língua, porque normalmente acabam descobrindo quando ele começa a comer a língua, porque ele não sente dor, começa a nascer os dentes, ele começa a comer a língua. Se a criança correr e tiver uma fratura exposta na canela, por exemplo, ele vai notar que ele está mancando, mas ele não vai ter dor, ele vai continuar correndo. Então, a dor está mostrando para a gente que tem alguma coisa de errado. É simplesmente isso. Eu pus aqui, só para a gente ver como é que funciona, eu pus duas imagens, elas falam a mesma coisa, tá? Mas foi a única coisa que eu consegui para mostrar essa dor. Primeiro, ele se queima. As duas imagens falam a mesma coisa. Aqui se queima a mão, aqui se queima o pé. Não está mostrando aí, deixa eu mostrar. Isso, aqui a mão, aqui o pé. A hora que queima, o impulso doloroso é recebido pelos noceptores e transformado em potencial de ação. O que é noceptor? Noceptor são os neurônios sensoriais que são encontrados em todo o nosso corpo. Então, quando queimou, quando caiu, quando torceu, aciona esses neurônios e eles começam a mandar sinal de dor. Esse sinal ele vem por aqui, pela medula. Aqui ele modula, aqui no cérebro ele modula e conforme o número de noceptores que a gente ativou, dá a dor. Né? Então, ele só está transmitindo a dor para você saber que ali aconteceu alguma coisa, se vira. Quando a dor na caixa torácica, se a dor for aqui, essa aqui é uma dor localizada. Se ela for aqui, por exemplo, ela acaba refletindo em outros lugares. Então, ela reflete e vai por todo o peito. Eles falam que é uma dor difusa, então fica mais difícil para o médico localizar onde ela está, é uma dor difusa. Aí eu pergunto para vocês, e será que a dor moral é assim também? Vamos supor, uma mulher é traída pelo marido, o marido vai embora com outra. Ou, ao contrário, o marido vê a mulher indo embora com outro, tanto faz. Quem ficou? Dói. Será que dói? Será que dói pouco? E dói onde? A gente não sabe, é uma dor difusa. Por quê? Os neurônios do corpo inteiro, os noceptores, eles vão ativando cada pouco num lugar. Né? Por quê? Porque está doendo. Né? E a gente sente, ela sente aquela dor também. É igual, funciona igual fisicamente. Você vai sair aí fora, vem um ladrão, ele pega teu carro, pega o teu celular, pega a sua carteira e vai embora. Será que dói também? Claro que dói, né? Principalmente no bolso. Eu acho que até do bolso que ela irradia para os outros lugares. Mas
ela irradia, é uma dor que dói, que ela vai ativando os receptores dos vários lugares. E uma mãe que perde um filho com 20 anos num acidente de carro, dói também. E aí dói bastante, né? Aquela perda. Por quê? O funcionamento é o mesmo. Só que eu falei há 2 slides atrás que a dor ela era o alarme que nós temos no corpo. E nesses casos da dor moral, será que é alarme também? Se é um alarme, é sinal que alguma coisa está errada com quem está sentindo a dor, certo? Vamos ver caso por caso. Da mulher ou do marido traído. Ela que está errada, ela que tem alguma coisa de errado se ele for embora. Funciona assim. Ela ama ele ama ela. Amor não, o amor ele não liberta. Será que é amor mesmo que ela tem por ele? Né? Será que não é posse? É o meu marido. Será que não é orgulho? Ele é meu. Egoísmo. Na verdade, não é amor o que ela sente por ele. É posse, é orgulho, é egoísmo. Se fosse amor mesmo, ela pensaria, se ele quer isso, é melhor para ele. Se ele se sente melhor com a outra, é melhor ele ficar com a outra. Então, o que ela tem que trabalhar? É a posse, o orgulho, o egoísmo. Eu sei que é muito difícil a gente fazer isso, mas a dor está mostrando isso. Eu tenho que trabalhar nisso. Quando o ladrão leva o carro, a mesma coisa. Dói para a gente? Claro que dói. Esse é até mais fácil de explicar. Posse, materialismo, frustração, você começa a pensar, poxa, trabalhei tanto para aquilo, né, para ir embora desse jeito. Mas também é material. Né? É uma maneira também errada de pensar, certo? E da mãe que perde o filho? Ficou um pouquinho mais difícil. Né? Vamos lá, somos espíritas aqui todos. Então, o espírito não é imortal? O filho morreu? Não morreu. Ele só morreu, só o corpo. Ele foi para o lado espiritual. Né? Então, ele não morreu. Eles conseguem se ver de novo? É claro que conseguem. É só os dois estarem equilibrados que eles conseguem se ver tranquilamente. Vão se ver como? Vão se ver em desdobramento, no sono, mas vão se ver. Quando um filho vai viajar, vai morar num outro país, para morar lá, não fica distante, não é difícil de ver? Não é tão diferente. Mas é louvável a gente ver a dor da mãe, sem dúvida. Mas tem outra coisa. Um dos atributos de Deus é soberanamente justo e bom. Se a gente acreditar realmente que Deus é soberanamente justo e bom, se Ele desencarnou por um motivo justo e bom. Justo e bom para Ele, justo e bom para a família dele também. Então, a mãe ficar triste é válido. Mas se ela se desesperar, ela vai atrapalhar o espírito que foi para o lado de lá, inclusive. Ela vai atrapalhar a evolução dela e vai atrapalhar o outro espírito também, né? O espírito do filho. Então, a dor, qualquer dor, quando você começar a sentir dor, pare e pensa, alguma coisa tem de errado em você, não é no outro, não. Sentiu dor é alguma coisa de errado com a gente. Bom, agora já sabemos o que Jesus falava, né, sobre o perdão.
Já sabemos como funciona a dor, que se está doendo na gente, o problema está na gente. Então, vamos fazer uma comparação agora entre a dor física e a dor moral. Eu imagino a dor moral como se fosse um ralado, sabe quando a gente cai no chão e rala? Como se fosse um ralado. Bom, eu cresci com o pé no chão, de moleque, era pé no chão, andando descalço, jogando bola, carrinho de rolemã, bicicleta, eu vivia ralado. Vivia ralado. Então, eu vou pôr aqui o remédio que eu usava na época para fazer a comparação, para curar esse machucado grande, que eram uns ralados grandes. Está aí o remédio. Mertiolate. Eu acho que a maioria aqui conhece, né? Hoje não. O mertiolate hoje não arde mais. Eu estou falando daquele mertiolate raiz, aquele raiz, sabe? Aquele que punha e a alma queria sair do corpo, né? Exatamente. Eu falava em a alma sair do corpo. Hoje em dia eu falo assim, o perispírito quer entrar em desdobramento, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. E assim, passava, aquilo ardia. Ele vinha com instrumento de tortura, um equipamento de tortura. Aqueles buraquinhos ali, pessoal, servia para você enfiar dentro do vidrinho, ele via cheio de remédio, aí batia assim, em cima do machucado, ralado. Aquilo doía de um jeito. E eu não sei as outras mães, mas a minha ainda falava assim, vamos soprar para passar logo, aí ardia mais ainda. Eu falo em o espírito entrar em desdobramento, tinha gente que desmaiava com isso, viu? Então, mas aquilo passava, na segunda vez que você ia passar, já quase não ardia mais nada. Na terceira vez, já não tinha mais nada. Era a mesma coisa que não passar nada. Por quê? Ele era eficaz, o remédio. O problema era a primeira vez. E qual o remédio para a dor moral? Perdão. E, olha, é a mesma coisa. Quando você se propõe a perdoar, você começa assim, não, eu vou perdoar, mas ele nem está aí, ele fez e foi embora, nem se lembra de mim. E tal. Mas se você persistir, porque, na verdade, tanto faz, ele nem precisa saber que você está perdoando, o outro não precisa nem saber. Mas se você forçar, lembrar que o foco está em você, e que você precisa perdoar, porque é você quem está doente, você vai conseguir. Aí, daí uns dias, quando você pensar naquilo de novo, você já vai ver que não dói tanto. Igual o mertiolato, aí ele já não dói tanto. Da outra vez vai doer menos ainda, até que cicatriza. E vou falar mais, se for alguém do seu meio, que você converse bastante, e vocês continuarem o relacionamento, e você voltar a ter confiança nessa pessoa novamente, depois de um tempo você nem lembra realmente do que ele te fez. Então, e se você conseguir fazer isso, pessoal, aí é como é uma liberdade, é como você soltar as correntes. Opa, acho que foi no lugar errado aqui. É como você quebrar as correntes. Por quê? Você não estava amarrado nele? Então, você quebra as correntes. Você limpou o vaso. Você limpou o seu coração. É como se essas correntes sumissem. É como se você tivesse com o coração limpo novamente, para continuar a tua caminhada. Tá? E eu já estou chegando aqui no final, né? Já estou indo aqui para concluir, mas eu vou concluir com uma historinha que eu li no livro do Chico Xavier,
o Espírito Enéio Lúcio, o livro é Jesus no Lar. Lá tem várias historinhas que ele conta a intimidade de Jesus com os apóstolos, né? E é muito legal porque a gente vê o Jesus ensinando os apóstolos, vai num ambiente fechado, como se eles estivessem fazendo o evangelho no lar, né? Então, tem várias historinhas lá. Eu peguei uma delas que fala sobre perdão, sobre amor. Então, eles estavam conversando sobre a Boa Nova. Jesus estava falando sobre a Boa Nova, depois do Sermão do Monte. Ele estava lá na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, e eles estavam conversando. Aí Sara, a esposa de Benjamim, que era o criador de cabras, ouvindo os comentários, né, que Jesus tinha feito, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas, né? A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Eu ouço a Sara falando e eu vejo que 2000 anos passou e nós estamos ali, hein? Né? Eu acho que a gente já andou um pouquinho, mas ainda estamos igual a Sara aqui. Aí o Pedro fala assim, é indispensável a boa vontade. A esposa do Simão fala assim, com fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. Mas, olha eu de novo aqui. Atravessaremos os tropeços mais duros. Aí todo mundo ficou na expectativa de Jesus, né? O que Jesus ia falar? Aí Jesus diz assim, Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? Ela, meia curiosa, respondeu, é a criação de cabras. E ele falou assim, como procedes para... Eu não estou conseguindo. Espera um pouquinho só. Deixa eu só... consegui. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Aí ela falou assim, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Aí Jesus sorriu e falou assim, assim é a revelação divina. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento superior se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo bens que poderíamos recolher. Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas o povo escolhido, eles não estavam purificados suficientemente para recebê-las. E por isso, os contemporâneos nossos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. E a gente continua assim, né, pessoal? Ainda a gente não conseguiu ser só bom. A gente é bom e mau ao mesmo tempo ainda. Aí, depois dessa explicação, ele levanta, vai, afaga os cabelos da Sara, e ele diz assim, o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. E aí ele diz a todos, né?
E eu vou terminar dizendo o que ele disse para todos: não esqueçamos essa simples lição da natureza. Era isso aí, obrigado. Bom, pessoal, espero que vocês estejam assim, emocionados assim como eu, né? E quero agradecer ao nosso companheiro, nosso irmão Valcir, por nos trazer esta mensagem tão edificante, mas, acima de tudo, que sirva de muita reflexão para nós, né? Nós precisamos, perdão é uma palavra tão pequena, 6 letras apenas, mas de uma complexidade em se colocar, né, em prática. Então, nós temos que nos exercitar muito para que a gente possa, né, usar sempre, a todo momento, principalmente porque nós também sempre esperamos, porque nós não somos perfeitos. Então, a gente tem que, aquilo que a gente quer de diferente de alguém, a gente tem que começar em nós a mudança. Então, é o que nós devemos fazer, buscar sempre olhar o nosso semelhante como a nós mesmos, com simplicidade, com amor, né? Seguindo as orientações que o Valcir nos trouxe aqui nessa noite. Mesmo porque, né, o perdão é um exercício. E se a gente não colocá-lo em prática, a gente vai começar a criar o quê? Feridas em nós mesmos. E aí, como ele disse, né, a gente vai ter um remedinho. Qual remédio vai ser? O metiolate espiritual. Raiz, como ele disse. E aí que não vai ser fácil a coisa, né? Então, vamos exercitar isso. E vamos lembrar, Jesus, no seu último momento conosco aqui encarnado, ele intercedeu por nós na hora que nós estávamos ali, né, cometendo todas aquelas agruras contra ele, né? Ele se referiu a Deus, pediu ao Pai, intercedeu por nós, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, vamos refletir, né? Vamos buscar essa aplicação que é necessária, porque quando nós não perdoamos, nós criamos o ressentimento, e aí nós sofremos junto, né? Então, um agradecimento a todos os companheiros que estão aqui no salão da nossa casa nessa noite, que está maravilhoso, está lindo de se ver, aos companheiros que também estão nos acompanhando pela internet, um grande abraço a todos, muito obrigado por nos acompanhar, e vamos agradecer ao nosso Pai por esta oportunidade que Ele nos ofereceu nessa noite, de estarmos aqui buscando a reflexão, o entendimento, aprendendo um pouco mais acerca das orientações que Ele nos oferece através dos seus emissários, e do qual Jesus foi o maior exemplo que tivemos e que temos. Então, vamos buscar seguir os passos do Mestre, para que a gente possa ter um caminhar sereno, fraterno, de irmãos, se abraçando, se confraternizando. Agradecer a espiritualidade que nesta noite nos deu todo o amparo para que este evento acontecesse. Obrigado, Senhor, obrigado, companheiros, obrigado, Valcir, por esta mensagem que nos trouxe tão apropriada na noite de hoje. Muito obrigado.